Salve, rapaziada, amantes do Flamengo e do futebol que nos acompanham. Venhamos aqui para trazer para vocês mais notícias sobre o time mais querido do Brasil, notícias do Flamengo, as notícias de hoje atualizadas sobre o nosso Mengão. Você vai acompanhar aqui, você acompanha produtos e conteúdos relacionados a ESPN, jornalista comentando sobre o Flamengo, Jogo Aberto, sobre o Jovem Pan falando sobre o Flamengo. E aqui é conteúdo de qualidade para vocês, trazendo informações, notícias, novidades, tudo sobre o Mengão, o mercado da bola do Flamengo, novidades sobre o Flamengo, jogadores, o que os jogadores estão fazendo no Flamengo, treino do Flamengo, tudo você consegue acompanhar com a gente aqui pela Rubro Negro News. Então, para você não se perder nenhuma novidade aqui no nosso canal, você já vai deixando o like e vai apertando no botão de se inscrever e ativa o sininho da notificação, que assim você vai estar sempre ligado sobre as novidades, tudo que a gente postar no canal sobre o time mais querido do Brasil, o nosso Mengão, o nosso Flamengo, nossa paixão, beleza? Salve, rapaziada, e falou! O que tem de melhor? Aí aparece um aproveitador aí querendo o cargo dele. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Aproveitador? Você está falando de quem? Jorge Jesus. Rapaz, sacana. segura Sim. essa aí Ele que é é sacana, assunto aqui ele é daqui sacana. a pouco, hein? Fazer isso que ele tá fazendo é sacanagem. Ele é sacana. Vou só pontuar aqui, o Jorge Jesus ontem assistiu ao jogo na casa do Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, jornalistas ali também, Renato Maurício Prado, um deles, e está se falando na imprensa que o Jorge Jesus está disposto a esperar o Flamengo até o dia 20 deste... Mas você olha um time em campo, você não olha o que o técnico quer mediante o que o time executa. E já não é de ontem, já vem de tempos. O Flamengo não consegue trabalhar na mesma rotação de pensamento do treinador. Talvez a característica da forma que o Paulo queira não é do elenco do Flamengo. Então não estou nem dizendo que o Paulo é o errado e o elenco é o certo, que o elenco é errado e o Paulo é o certo, não. Mas estou dizendo que não deu liga, não deu química, né? Segundo, existe, por parte da torcida, a gente sabe que isso tem um peso, esse pé atrás, que agora você coloca essa hashtag Fora Paulo Souza, muito forte. Mas uma hashtag também potencializada pelo que aconteceu ontem com a matéria publicada hoje, que já a gente vai falar em relação ao Jorge Jesus. Claro que tem um peso. E aí pode ser também um outro grande equívoco, mas enfim. E um terceiro ponto é em relação a individualidades que elas também, nesse próprio trabalho aí, para mim entra muito o dedo do Paulo, ele também não soube contornar, ele também não soube reformular. Você mesma disse, e eu tô contigo, se ele tem um atleta como o Thiago Maia no banco de reservas, não utilizá-lo hoje pelo nível de jogo que o Flamengo precisa, é um absurdo. É um absurdo. Se o Ayrton Lucas não tem condição, por que tá no banco? Ele não tinha condição de jogar 10 minutinhos? Só 10 minutinhos? No lugar do Felipe Luiz? 15 no máximo? Então, para que tá no banco? Se não tem condição, assim como o Léo Pereira não tinha, Gustavo Henrique não tinha, e Vitinho e tantos dos 6 outros... zagueiros, só tem o Davi Luiz à disposição, né? Só pra pontuar. Tinha o menino Cleiton. Então você põe o menino... Assim, mas ele é muito menino. Então não põe no banco. Porque invariavelmente em algum momento ele ia ter que precisar do menino. E ontem era uma situação que ele poderia ter entrado. Mas ele é muito menino. Então assim, gente, espera um pouquinho. É muito menino pra jogar na Libertadores. Então ele é muito menino pra jogar na Copa do Brasil. Então espera um pouquinho. Vai jogar quando? Ou você dá oportunidade ou não dá. Até a gente falava em relação a isso no jogo contra o Altos, que eu falei, poxa, não precisa sair de largada com os dois garotos, vocês discordarem, vocês têm a opinião de vocês e dá pra você entender os dois pontos, de que se não for agora vai ser quando, e aí vai entrar nisso que eu tô falando. Eu, pra mim, poderia ter entrado com o João, depois ao longo do jogo você destrincha. Como era ontem, ao longo do jogo, meu amigão, bora, vai, tua vez. E você simplifica o problema. Então, também o dedo do Paulo para algumas mexidas e decisões, são situações em que mostram um técnico, neste momento, perdido em relação às ideias dele no cargo do Flamengo. Então, mediante a todo esse conjunto, e é um time que, repito, já falei isso aqui em algumas semanas e vou bater nessa tecla, que me lembra muito o que era o primeiro semestre de 2019, o Flamengo vai ter que precisar de um algo a mais para querer chegar ao objetivo dele. Jorge Jesus, é isso? Se é o Jorge Jesus ou não sei, mas talvez não seja o Paulo. E a gente vai cair de novo nessa roda gigante, maluca de moer treinador, só que muito disso também tem que partir de uma diretoria que, como sempre, vai escolher mal. E que me parece também essa com mais desconhecimento. Você toca num ponto fundamental. Porque, Pedro, saiu Jesus daquela forma ridícula que ele sai do Flamengo. Ridícula. Ele foi, sabe, de uma situação patética, renovando o contrato, depois de eu vou embora, tal. Enfim, é outro assunto.
Mas aí ele vai buscar Domi com uma característica diferente. Aí ele vai com o Rogério... Eu acho que o Domi era diferente do Jesus. Não, era um pouco. Era um pouco. Não era igual. Não existe nada igual. Não, nada era igual. Semelhante. Era um cara que era... ele era assistente do Guardiola. O Guardiola sempre praticou futebol ofensivo. Não, a questão não é essa. A questão é a característica que eu falo de muita posse de bola, movimentos diferentes para alguns atletas. Sim, mas era um cara ofensivo. Não, mas não é só ser ofensivo. O Renato Gaúcho também é um cara ofensivo. Não. O Rogério Ceni era uma incógnita, não sabia. O Renato Gaúcho, sinceramente, quando se fala que o Flamengo contratou treinadores diferentes, de maneiras de trabalho, claro que são diferentes, entendeu? Sim, mas a ideia do Nós elenco... somos aqui diferentes, dos outros. Mas nós todos temos a mesma personalidade, certo? Nós todos somos contundentes do jeito que a gente coloca as questões e falamos. Não sou igual o Fazincani, nem o Zé, nem você, nem o Pedro. Mas nós temos o mesmo perfil. Eu acho que o perfil desses treinadores do que o Flamengo contratou, depois que saiu o Domi... O próprio Jorge ontem falou em relação ao trabalho do Domi. A forma como você coloca é diferente. Por exemplo, o Jorge Jesus tinha muita movimentação no ataque. Eles não tinham posições... Praticamente eles os movimentavam trocavam o de tempo lugar, todo. O Domi já era mais posicional. Eles ficavam na posição e a bola que corria. Então tinha essa... Acho que essa era a diferença entre Domi... Ele próprio ontem falou isso, né? Mas o próprio jogo posicional é um erro você falar que é só você ficar estático. O jogo posicional, você, de acordo com o seu movimento com a bola, você ataca o espaço. Né? Não é uma troca, mas você vai atacar o espaço de acordo com a movimentação que você traz. Então, assim quiser. Mas o que eu falo é o seguinte: ele próprio Jesus, a sua maneira. Então, ele próprio Jesus, ontem, nessa matéria, disse que o Flamengo não tem essa característica, que é um erro ter contratado um técnico que pensa dessa forma. Quem falou isso? O Jesus ontem, em relação a... Deixa eu só pontuar, então, desculpa te interromper, mas só pra gente pontuar o que é essa reportagem para as pessoas ficarem... Então, só no conjunto final, para encerrar esse assunto, para mim, Dani, e aí potencializado com isso, se for mudar o assunto, se eu sou o Paulo, obrigado. Se você é o Paulo Souza, hoje você pede demissão? Obrigado. Eu não peço obrigado, demissão. um abraço. Tem isso. Então, tá bom. Eu vou pedir demissão. Obrigado. Me tiraram lá da Polônia. Eu paguei a multa, agora eu vou dar 300 mil reais. Se o ambiente é ruim, Zé, desculpa. Que isso? Se o ambiente é ruim, isso? entra num comum acordo, alguma situação. Não, tudo bem, mas eu faria isso. O ambiente é ruim, mas aí precisa ver o que nós estamos vendo. Questões médicas. Não sei se esses caras estão bem. Como é que funciona? Agora a culpa toda é do Paulo. Tem a questão do Jorge Jesus. Porque ele está no Rio de Janeiro desde o Carnaval. A gente tem a reportagem que o Fazincani se referia antes, ela está no nosso site também. O Luciano Borges, o Vinícius Ribeiro, eles hoje, durante a manhã toda, eles apuraram o que está acontecendo. E o Jorge Jesus, ele foi assistir essa partida na casa do Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo. O Kleber está fazendo uma força muito grande no blog dele, postou, dizendo que ele espera que essa diretoria entenda que o JJ é o melhor nome para assumir o Flamengo e que o Paulo já deveria ser demitido. Faz uma campanha, né? Acho que a gente pode colocar assim. O Renato Maurício Prado, jornalista, trabalhou com a gente no Fox Sports, hoje em dia tem o canal dele também. Ele fala que o JJ esperaria até o dia 20 de maio pelo Flamengo. Tinha uma pergunta aqui antes, Pedro, no GC, que era o seguinte, quanto que isso pesa pro ambiente? A gente pode debater aqui se é a melhor opção ele voltar, se não é a melhor opção, mas quanto que pesa pro ambiente e para esse trabalho que está tentando se estabelecer, essa sombra tão próxima e tão alta na voz de pessoas que influenciam o Flamengo? Eu posso te devolver com uma pergunta e pedir pro fã de esporte pensar também, se fosse o caso dele? Se bate uma antiga apresentadora da TV aqui na porta e fala assim, se não tiver bom o F90, eu tô aí, até dia 20 eu tô... O que você ia achar? Um pouco fora de contexto, né? Não, pouco porque você tá querendo ser polido. Entendeu? Folgado. Porque assim, uma coisa é o torcedor apaixonado. O torcedor apaixonado, ele sabe que o Flamengo não estava de parabéns ontem, ele sabe que a entrevista do Paulo Souza tentou dourar a pílula e não está de acordo com a realidade que o campo mostrou. Ele sabe que o momento não é o melhor. O torcedor apaixonado, e aí ele lembra do quê? Qual foi o último momento que eu fui feliz nessa competição? Que eu ganhei... Tudo bem, isso aí é direito, todo mundo que tá na foto tem direito de estar ali. Lógico. Entendeu? Os convidados, o mister, quem convidou, onde tá todo mundo. Cada um pode ver o jogo onde quiser, cada um faz o que quiser.
Isso aí não tem problema nenhum. O Kleber postou a foto, o Kleber é muito ativo, participativo em redes sociais, na vida política do Flamengo. Está aí a foto do Kleber Leite à direita com o Jorge Jesus. Muito bacana. Agora, sim, vamos pensar friamente. O torcedor tem todo o direito. E não é nem toda a torcida, não, porque não é toda a torcida que abraça esse discurso de Jorge Jesus. Mas a boa parte da torcida que abraça esse discurso, ele tem o direito de querer, tem que trazer o Mister de volta, com ele que dá certo, que não sei o quê, que é assim que a gente vai ganhar. Só que pensando friamente, você acha respeitoso, Dani? Você acha respeitoso? Quem contratou o Paulo Souza ouviu dele. Eu preciso de um tempo, vou mudar tudo. Quem contratou o Paulo Souza pediu a ele, estou te trazendo para reformular esse departamento de futebol. Quem contratou o Paulo Souza sabia que em 3 meses, 4 meses, salvo um ponto fora da curva, ele não ia refundar o Flamengo voltar a ser... Não, eu quero acreditar que sabia. Então não dá para agora entrar nesse balaio. Porque é o que o Zé falou. O Paulo Souza está ali, eu acho que ele tem escolhas que a gente pode debater, mas o Zé pontuou, eu sempre defendo isso, ele tem um vestiário dia a dia que a gente não tem, eu acho que ele tem escolhas que a gente pode debater, eu acho que o sistema defensivo não se acerta como não se acertava com o Renato, como demorou a se acertar com o Rogério, como não funcionou com o Domi, e é um sistema defensivo completamente diferente do Jesus. Tem uma série de situações do Paulo que a gente pode questionar. Características diferentes. Só que assim, não adianta você tirar, não adianta no embalo da esteira, da pressão, da cavada, você tirar o Paulo e trazer o Jesus, se os problemas médicos seguirão o mesmo, o calendário seguirá o mesmo, a ausência de peças da base que entrem e resolvam imediatamente será a mesma. Ou a gente se lembra que o Lázaro, que hoje é importante no elenco, no ano passado, quando foi jogado ali na fogueira para resolver, demorou. O Paulo Souza tem um mérito muito grande, potencializar o Lázaro. Ou quando a gente pega o menino da base que o Facicani fala que estava relacionado, claro que eu acho que não dava para ele entrar assim na fogueira. Bota ele na fogueira com o Flamengo tomando a pressão na Argentina ou bota o Arão que já jogou por ali? Eu respeito a opinião do Facicano, mas eu prefiro o Arão. Esse menino estava ali para compor um banco de reservas, por conta de uma série de lesões. Então, assim, esses problemas vão continuar ali. Falta um volante que faça um trabalho melhor ali, falta um meio campo mais... Falta um volante para fazer essa transição que hoje o Flamengo não tem. O Flamengo hoje vive do Davi Luiz dando chutão. O Flamengo hoje tem dificuldade para sair construindo a partir da primeira linha, que é uma premissa do Paulo. Falta uma série de situações e falta a convicção da diretoria. Resolvidos se o JJ e falta a convicção da diretoria. A gente não sabe. Você trocar uma peça, você não tem certeza nenhuma que o resto vai funcionar. Quem me garante que quando o Jorge Jesus saiu, que já estava tendo algum tipo de rusguinha, esse Flamengo é do jeito que ele disse... E me parece que ele é um semideus. Então, então isso tudo do troca, tira, bota... Isso é muito bom para quem está lá jantando, assistindo o jogo de forma apaixonada. O dia a dia não é assim. Quando eu tô lá, a gente está lá com o nosso time lá, da Várzea lá. Perdeu? Tira esse treinador. Acabou. A primeira coisa que você fala é isso. Você não quer analisar o que aconteceu, os processos, por que o jogador não entra, por que o Pablo se machucou, será que voltou antes da hora, por que o Rodrigo Caio está 5 meses que não... Então, assim, isso tudo é papel nosso. Então, a gente não pode entrar nessa situação. Essa é a minha opinião. Eu não vou abraçar esse discurso. O Jesus está aí, pega ele. Primeiro que eu já acho um tremendo de respeito. Se passa uma apresentadora aqui na porta, que saiu da casa há alguns anos, bate na porta e fala, da forma se a Dani não está bem lá, e se ela quiser, eu tô aí. Pedro, eu acho isso deselegante, para falar o mínimo. Entendeu? Porque, assim, o que me deixa mais... eu não sei nem a palavra para definir. Te causa estranheza, eu sei que você pensou. Estranheza nenhuma, é que a gente tem que tomar cuidado para falar as coisas que pensa muitas vezes, a gente não pode. Mas, por exemplo... Era enojada a palavra que você ia usar? Não, era... Pior. Então, o Jorge Jesus esqueceu da forma como ele saiu, da forma como ele tratou o Flamengo, da forma como ele usou o Flamengo para ganhar um contrato maior, da forma como ele desrespeitou a torcida, que não teve nem a capacidade de chegar e falar obrigado para a torcida, e depois que estava em Portugal, mandou um comunicado lá. Eu não consigo entender. Não, depois vem com essa ideia. Não, na pandemia eu estava passando... Depois veio um amigo meu do Benfica, que era o presidente, e sair... o Flamengo, 3 meses atrás, bateu na porta lá dele. Ele fala então, que Zé, a pandemia o afetou demais, né? Essa aqui é uma informação que eu tenho, que eu apurei. O Marcos Braz é contra a volta do Jorge Jesus, exatamente por isso que você falou. Primeiro, o jeito que ele largou o Flamengo. Ninguém gostou, eu estou dizendo do Marcos, né? O do Braz, ele não gostou. Todo mundo ficou pé da vida, e entre eles o Marcos Braz. Só para renovar o contrato, renovou o contrato, depois foi embora. Exatamente. Depois, agora, né, a questão de um ano, quando o Flamengo e o Braz vão à Europa atrás do próprio Jesus, ele faz um doce danado e o Flamengo acaba acertando com o Paulo Jesus, com o Paulo Souza, quando o cara que ele queria era o JJ. Então, o Braz, por conta disso, ele é
contrária à informação que me passaram, entendeu? Uma fonte me passou essa informação. Ele é contrário à volta do Jorge Jesus exatamente por causa disso. Só para eu entender, só um então ponto ele é rapidinho, contra Dani. pela procura que não foi respondida. Porque Não, se depois pelos da dois saída gestos- ele vai procurar... O primeiro gesto não pesou tanto. O primeiro gesto, naquele momento que ele volta a procurar, não tinha um peso tão grande. Depois do segundo momento que ele diz não de novo, os caras falam, pô, o cara já saiu daquele jeito que saiu. A gente vai atrás dele, ele faz um doce danado. Eu não quero esse cara aqui. Sormani, e assim, ele, Jorge Jesus, desse alto do ego infladíssimo que ele tem, ele achou que quando ele estava no Benfica em dezembro, porque a história é a seguinte, voltem aqui em janeiro que podemos conversar. Por quê? Porque ele tinha certeza de que, independentemente dos problemas internos do Benfica, ele queria jogar as oitavas de final da Champions League como era o desejo. Ele queria jogar a Champions League, né? Com o Ajax, tanto é que depois o Benfica, sem ele, passou às quartas de final. Mas ele não contava que o Pizzi, um dos líderes do elenco do Benfica, quebrasse um puta... Desculpa a palavra. Escapou. Bom, vai nessa, já foi. Quebrasse um pau ali com... Já Foi, relaxa e continua. vai. Quebrasse um pau ali com o assistente dele e fizesse, entre aspas, não um motim, mas uma reunião dos atletas falando, não dá pra trabalhar com ele. Do programa. Não dá pra trabalhar com ele, esquece. E ele saiu fora. E ele perdeu essa força política que ele achava que ele tinha sobre os jogadores. Então, ele próprio não... Como assim? Um elenco... Então, depois ele ficou a ver navios. Né? Tanto é que depois dessa situação toda ele começa, aí Atlético vai atrás, não sei o quê, vem esse discurso, não quero agora, mas tudo isso sempre filmando o que eu falo que era o Flamengo. E é isso. Encerramos o nosso vídeo por aqui. Peço a vocês que deixem o like, se inscrevam, comenta aí o que você acha sobre essa situação. Se Paulo Sousa realmente deve sair, se não tem mais jeito, não tem mais liga pra ele com o time, não tem evolução possível no Flamengo com ele ainda, ou se vocês preferem que ele continue, acham que ele tá fazendo um bom trabalho. Fala se vocês querem Jorge Jesus, preferem outro técnico, se vocês gostariam de ver o Flamengo Jorge Jesus de novo, ou tá magoado, desculpa, com ele, por causa das coisas que ele fez com o Flamengo e da forma que ele saiu. Comenta aí e abraços, saudações rubro-negras.